GeoNews no ar, edição de número 7 do ano 2020 e a 25ª edição de todas do GeoNews desde 2019. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los aqui. Hoje especial Enem, isso mesmo, especial GeoNews no ar, aqui na Rádio Web FC, a 7ª edição do ano, especial Enem. Geografia é uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. A minha dica de sustentabilidade de hoje, eu retomo no tema de dois programas anteriores, o descarte das máscaras utilizadas no combate à pandemia da Covid-19 tem sido um sério problema ambiental e de saúde pública. Ao serem descartadas, deve-se acondicionar as máscaras em sacolas plásticas e identificá-las para evitar a contaminação no aterro sanitário ou nos centros de triagem de cooperativas de reciclagem. Então, as máscaras estão sendo descartadas de forma inadequada. E eu, nas minhas caminhadas, já observei várias jogadas pelo meio-fio. E isso é um sério problema de saúde pública, social também, e principalmente nos centros de triagem de materiais recicláveis que pode contaminar os trabalhadores. Então, a consciência ambiental é acondicioná-las de forma correta, identificá-las em sacolinhas plásticas para que não haja essa contaminação. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Seguindo a sugestão de um aluno que pediu para eu identificar a música de fundo é do Ramones, a banda de rock Ramones. Eu sou apaixonado pelo rock and roll, então seguindo a dica desse aluno para eu identificar as músicas. Hoje, então, especial Enem, nós teremos aqui o professor Rodrigo Scheffer, que irá explicar detalhadamente, de forma didática, imperdível. Está um show, é uma aula. Ele explicará a estrutura da redação do Enem, dicas. Olha, está muito bom. E eu irei apresentar um possível tema na área de geografia, as relações entre o desmatamento na Amazônia e o surgimento das pandemias. E a partir disso ele fará essa explicação dele, dando exemplos. Está muito bom. Então eu começarei falando o seguinte: a Amazônia perde 9.700 km² em um ano, o maior desmatamento da década. Só no ano passado aumentou 30% da superfície da floresta tropical destruída. Então eu apresentarei os dados de 2019, mas esses dados ajudarão na redação desse possível tema do Enem, no sentido de reforçar a tese que tem que ser desenvolvida, que depois o professor irá explicar melhor. Então vamos ver aqui, essa é uma reportagem do É o País, do ano passado, final do ano passado, que indicou que a Amazônia brasileira perdeu 9.762 km² de vegetação, 20% a mais do que os 7.946 quilômetros da região metropolitana de São Paulo em um ano. Só isso durante o ano passado. Então, se nós formos comparar territorialmente, isso representa 20% mais do que toda a área da região metropolitana de São Paulo. Então, é uma área muito grande, 30% em relação ao ano de 2018. Claro que existem dados mais atualizados, mas isso daqui ajuda numa redação. É o que o professor vai explicar, né? É preciso ler bastante, ficar sintonizado com as notícias mais atualizadas. As derrubadas na Amazônia brasileira crescem desde 2012, embora a um ritmo menor. A superfície destruída agora equivale a 1,3 milhão de campos de futebol. E isso tem aumentado a pressão sobre o governo federal. Essa pressão vem das ONGs, dos cientistas, principalmente pelos países europeus, nos acordos comerciais, nos acordos econômicos, essa pressão para que se faça algo, para que se faça um monitoramento, uma fiscalização para evitar a destruição da Amazônia. A quantidade de floresta destruída
Esses dados que foram repassados ano passado, elas correspondem entre agosto de 2018 e julho de 2019. Era grande a expectativa pela apresentação pelo INPE desses dados. O INPE fica lá em São José dos Campos, já que a polêmica mundial, por causa dos ferozes incêndios na Amazônia, que nós vimos durante o ano passado e esse ano continua fresca porque os sistemas de alerta em tempo real usados para mobilizar inspetores, bombeiros e outros profissionais indicavam que a destruição da floresta havia disparado. Então, todos os cientistas, todos os ambientalistas durante o ano passado já indicavam isso. E os dados vieram para confirmar essas previsões, esses alertas. Segundo o ministro do Meio Ambiente, esse enorme aumento está ligado à economia ilegal, em referência às atividades ilícitas de mineradoras, madeireiras e invasores que se apropriam das terras. Aí as ONGs e os cientistas vão nesse sentido de combater essas ilegalidades, essa economia ilegal, a partir de políticas públicas efetivas. Os ecologistas e uma parte dos empresários do setor agropecuário afirmam que o desenvolvimento econômico da Amazônia não é incompatível com a preservação ambiental. Inclusive, isso é um dos pilares do desenvolvimento sustentável, mas isso tem que ser feito de uma forma, vamos dizer assim, com um manejo sustentável, de uma forma equilibrada para não destruir o que resta da floresta amazônica. Os efeitos cada vez mais visíveis da mudança climática colocaram a questão ambiental no centro do debate político da Europa e de boa parte do mundo. Isso gerou uma intensa pressão sobre o governo brasileiro para que sejam feitas políticas públicas de combate a esse desmatamento, aos focos de incêndio. Inclusive, o Brasil aumentou a sua emissão de CO2, o que agrava o efeito estufa, complica ainda mais, exatamente por causa das queimadas. Após o desmatamento, vem a queimada, principalmente para o uso agro-silvopastoril. O desmatamento atingiu seu máximo histórico em 1995, com a destruição de 29 mil km² da Amazônia, 3 vezes a cifra atual, e seu mínimo em 2012 com 4.500 km². Então, até 2012 vinha caindo esse desmatamento e as queimadas na Amazônia. Essa evolução positiva foi fruto de uma política continuada que protegeu por lei dezenas de reservas indígenas, decretou que na Amazônia só se pode cultivar 20% de cada terra e reforçou os sistemas de inspeção e punição aos que cometem crimes ambientais. Então é isso que o mundo está pedindo, que se reforcem essas políticas, esses instrumentos de fiscalização, de preservação da floresta amazônica. E como nós estamos em época de pandemia da Covid-19, quais são as articulações, quais são as relações possíveis com relação ao desmatamento e as pandemias? Então, o desmatamento pode favorecer novas pandemias. Com o desmatamento das florestas, aumenta a aproximação de humanos com outros primatas, facilitando a transmissão de doenças. Essa matéria do Estadão Saúde, de 13 de 5 de 2020. Então, ela é bastante recente e faz essas relações entre o desmatamento da floresta amazônica e o surgimento das pandemias. Existem também alguns estudos que já indicam que a próxima pandemia possivelmente pode ser no Brasil, exatamente por causa da devastação da floresta amazônica. Então, segundo a reportagem, diversas pandemias já foram causadas por vírus transmitidos de animais para humanos, como o HIV, o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, que é a atual pandemia da Covid-19. Essas e outras patologias podem ser causadas pelo desmatamento contínuo para o uso agrícola do solo ou habitação humana, aproximando animais silvestres e seus vírus das pessoas. É o que afirma um novo estudo publicado na revista Landscape Ecology. Então, essa destruição do habitat natural dos animais e essa aproximação cada vez maior dos seres humanos pode provocar esse convívio com os vírus e essa possibilidade de transmissibilidade dos animais diretamente para os seres humanos, como aconteceu com a Covid-19, que não se sabe ainda qual foi o animal hospedeiro, só existem algumas hipóteses,
mas essa possibilidade é cada vez mais provável. A pesquisa buscou entender como os comportamentos humanos podem influenciar o aumento da incidência de doenças, em especial com a prática do desmatamento. Com a fragmentação de habitats, os seres humanos passam a ter um contato mais frequente com os animais silvestres. Aí está o grande problema. Os animais silvestres trazem os vírus, são reservatórios de vários tipos de vírus, como o atual SARS-CoV-2, essa pandemia do Covid-19. Pelo menos 70% das enfermidades registradas desde a década de 1940 tiveram origem em animais, segundo a FAO, que é uma agência da ONU para a agricultura e a alimentação. Com mudanças causadas pelo ser humano na natureza, o aumento mundial do consumo de carne, requisitando mais áreas para a criação, outras doenças podem atingir diferentes partes do planeta de forma rápida. Então, esse avanço do ser humano em áreas naturais acaba aproximando-o dos animais e isso pode causar a transmissão de muitos vírus. As últimas pesquisas indicam que nós temos vários tipos de coronavírus nos morcegos, por exemplo, e essa proximidade com eles é cada vez maior e isso pode trazer uma série de problemas para o ser humano. A destruição de ambientes naturais favorece a disseminação de doenças naturais de outros primatas e animais silvestres. E o desmatamento faz com que as espécies selvagens percam seu habitat e passem a viver próximas às pessoas, trazendo vírus que podem acabar causando pandemias. Então, de novo, essa proximidade do ser humano com os animais silvestres. E aí, por último, para reforçar a tese que o professor irá explicar na estrutura de uma redação do Enem, um estudo publicado no Climate News Network afirma que 2020 é crucial para a floresta amazônica, que pode atingir um ponto em que não será mais possível recuperá-la. Vários cientistas estão dizendo isso. Já está muito próximo desse ponto em que será irrecuperável. Caso o ecossistema entre em colapso, toda a área da mata pode se tornar uma savana em 50 anos, como o nosso cerrado brasileiro. Nos últimos 12 anos, a Amazônia perdeu 177 mil metros quadrados para o desmatamento. Segundo o INPE, destes 10 mil quilômetros foram destruídos apenas em 2019. Então, em apenas um ano, 10 mil quilômetros. É muita coisa. O que representa crescimento de 60% em relação à área perdida em 2012. Então, a devastação, a destruição da Amazônia vem aumentando ano após ano. Então, vocês viram que qual que é a grande problemática? O desmatamento da floresta amazônica. E qual que é a tese? Isso pode levar às consequências graves como essa pandemia que nós estamos vivenciando. Então, essas relações do desmatamento e das queimadas com o aumento das pandemias por causa da proximidade do ser humano com os animais silvestres que podem transmitir vários tipos de vírus e aí pode causar uma série de problemas para a sociedade, como essas que nós estamos passando por esse momento, nesse contexto de pandemia. Geo News no ar, então um possível tema de redação, como o próprio professor irá explicar no seu áudio, depende da forma como será tratado no Enem, mas é um tema que pode cair sim, é um tema que tem muita possibilidade exatamente por causa dessas relações entre o desmatamento da floresta amazônica e o surgimento das pandemias. Então agora vamos ouvir o professor Rodrigo Scheffer, que é professor do Instituto Federal Catarinense lá do Campus Brusque, professor de língua portuguesa dos terceiros anos do ensino médio. O professor Rodrigo ele tem licenciatura em português, espanhol e inglês pela Unifeb, que é a universidade aqui de Brusque. Ele concluiu o seu mestrado em educação pela Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, e o seu doutorado em inglês, estudos linguísticos e literários pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Então, com a palavra, o professor Rodrigo Scheffer, ele vai explicar a estrutura de uma redação, várias dicas muito importantes, muito pertinentes. Eu sugiro que os ouvintes tenham em mãos papel para anotar, papel, caneta, seja o que for, para anotar
as dicas e as informações que serão muito valiosas para quem irá fazer a prova do Enem. Vamos lá, vamos ouvir o professor Rodrigo Scheffer. Saudações a todas e a todos. O meu nome é Rodrigo Scheffer, sou professor de português e inglês do Instituto Federal Catarinense, campus Brusque. Fui convidado pelo professor Nildo para discorrer na GeoNews um pouco sobre a redação do Enem, né, sobre a temática que envolve a relação entre desmatamento da Amazônia e doenças infecciosas. Então, qual que é o roteiro, né, dessa apresentação? Eu vou falar sobre a estrutura da redação do Enem, depois vou discorrer um pouco sobre os 5 critérios de avaliação. Em seguida, eu vou ler parte de um texto, né? Não é um texto inteiro, mas sim, eu escrevi para vocês, eu vou ler para vocês o que eu escrevi sobre a tese, os argumentos, a proposta de intervenção. Depois disso, vou dar algumas dicas gerais, em seguida, dicas mais específicas. Em seguida, o que pode zerar a redação, e por fim, temas que poderiam cair em 2020, né, que são sugestões, o que eu penso. Então vamos ao primeiro assunto, que é a estrutura da redação do Enem, né? O gênero discursivo, né, o gênero da prova do Enem é o dissertativo argumentativo, né? Ou seja, vocês vão se posicionar por meio de argumentos em relação a uma temática, a um tema específico, né? Especificamente, no que se refere à prova do Enem, à redação do Enem, há 3 aspectos fundamentais, essenciais, que deveriam ser adotados por vocês. Tese, tópico frasal, que são, que na verdade são os argumentos, conforme eu vou explicar para vocês, e a proposta de intervenção social. O que seria a tese? A tese nada mais é do que o ponto de vista de vocês, né? Esse ponto de vista deverá ser posteriormente defendido por vocês através de argumentos, ou seja, são esses argumentos que vão apoiar o ponto de vista de vocês, ou tese. Então lembrem-se, tese ou ponto de vista. O tópico frasal geralmente está na primeira oração ou na primeira frase de cada parágrafo. Então, a partir do segundo parágrafo, conforme vocês vão ver depois, recomenda-se que vocês apresentem, em cada parágrafo, recomenda-se que vocês apresentem um tópico frasal. E o tópico frasal pode ser, na realidade, cada um dos argumentos que vocês vão utilizar para sustentar a tese de vocês. Nós já vamos ver isso por meio de um exemplo, né? Por meio de um texto, de um mini texto que eu escrevi aqui. E, por fim, a proposta de intervenção social. Especificamente, né, na prova, na redação do Enem, existe a necessidade de apresentar uma proposta de intervenção social. O que é essa proposta? É uma solução para um problema, ou seja, a solução para o problema que vocês terão evidenciado no primeiro parágrafo do texto, que é o ponto de vista de vocês, ou a tese. Antes de mostrar para vocês parte do texto, né, que eu escrevi para ilustrar para vocês esses 3 elementos principais do texto do Enem, quais sejam tese, tópico frasal e, tese, argumentos
e proposta de intervenção social. Então, antes de apresentar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os 5 critérios de avaliação da redação do Enem. Talvez vocês já saibam, né, principalmente se vocês já estiverem no 3º ano, né, ou na 3ª série do ensino médio, ou no 3º ano, se vocês estão estudando no Instituto Federal. Quais são esses 5 critérios? O primeiro deles é o domínio da escrita formal em língua portuguesa. Eu esqueci de explicar que cada um desses critérios valem até 200 pontos, né? É sempre avaliado dentro da seguinte escala: 40 pontos, 80 pontos, 120, 160 ou 200, dependendo da qualidade, né, que o avaliador perceber no escrito de vocês. Então, sempre até 200 pontos. Como são 5 critérios, naturalmente, né, a prova de vocês pode receber até nota 1000, né, no que se refere especificamente à redação. Então, o primeiro, como eu falei, é domínio da escrita formal em língua portuguesa, que nada mais é, né, seguir as regras previstas, pré-estabelecidas pela norma padrão da língua, ou norma culta, dependendo do ponto de vista, né, da terminologia. Mas é utilizar essencialmente regras gramaticais devidas, por exemplo, de concordância nominal, concordância verbal, regência, né, por exemplo, a preposição que vem depois de um verbo, ou a preposição que vem depois de um nome ou substantivo, né, questões gráficas, de acentuação. Essencialmente é utilizar a língua portuguesa dentro da norma padrão culta. É isso que se espera. No entanto, conforme vocês vão ver posteriormente, não quer dizer que vocês escrevam de forma muito rebuscada, tá? Escrever dentro da norma padrão da língua é escrever de modo objetivo e claro, sem necessariamente escrever, entre aspas, de uma forma difícil, ou seja, querer escrever, novamente entre aspas, bonito, muito rebuscado, sem saber de fato o que uma palavra, uma determinada palavra, significa naquele contexto. Então sejam sempre diretos, mas a gente vai ver isso, né, objetivos claros, a gente vai ver isso mais adiante. O segundo critério é compreensão do tema e aplicação das áreas de conhecimento. Essencialmente, esse segundo critério é compreender, é demonstrar que vocês entenderam o tema que foi sugerido por meio, né, dos textos motivadores. Né? Lembrando que vocês receberão também os textos motivadores no próprio caderno, né, da redação, da prova em si, e vocês vão ter esse texto como um apoio, mas não quer dizer que vocês precisam ou deveriam copiar as informações desse texto, conforme a gente vai ver posteriormente também. Então, a vocês será sugerido um tema, então vocês precisam demonstrar por meio da elaboração do texto que vocês entenderam qual é esse tema, não fugir da temática, né? Desenvolver os argumentos sempre com base, né, seguindo o tópico frasal que vocês, aliás, a tese que vocês apresentaram no primeiro parágrafo. E, além disso, também aplicar outras áreas, né, do conhecimento. O que quer dizer isso? Mostrar que vocês, além de mostrar que vocês entenderam a temática do texto, é preciso também, até certo ponto, não que vocês precisam fazer uma relação muito aprofundada, rebuscada com outras áreas do conhecimento. Conforme vocês vão trazendo exemplos para o texto, conforme vocês vão abordando citações ou trazendo outros pensadores para enriquecer a argumentação lógica do texto de vocês, vocês terão feito de uma maneira será uma consequência, essa relação com outras áreas será consequência dessa argumentação que vocês terão feito, que provém de outras áreas do conhecimento.
Então, é preciso ter essa relação interdisciplinar. Na verdade, é uma relação interdisciplinar, mas não novamente de uma maneira muito aprofundada. Isso é uma consequência da conversa, né, que vocês fazem com outras áreas do conhecimento ao longo da linha argumentativa de vocês no texto. O terceiro critério é capacidade de interpretação das informações e organização dos argumentos. Isto é, a capacidade que vocês terão de interpretar as informações que vocês vão coletando, né, que vocês vão coletando na hora que vocês estiverem desenvolvendo o texto. Então, vocês vão colocando no texto as informações e vocês precisam organizar essas informações de uma maneira clara e objetiva. Ou seja, não adianta ter um amontoado de informações, de fatos, né, para enriquecer a linha argumentativa de vocês, se vocês não colocarem aquilo de uma maneira coesa, clara, objetiva. Então, tem que ter isso em mente também. Então, não basta fazer relações com outras áreas, abordar diferentes fatos, se vocês não tiverem a capacidade de organizar essas ideias. O quarto critério é domínio de mecanismos linguísticos de argumentação. O que seria isso? Nada mais é que coesão e coerência. Você já deve conhecer esses mecanismos, né, que garantem a clareza do texto, se utilizados corretamente. Por exemplo, a coesão tem relação com aquelas palavras que estabelecem um encadeamento do texto, né? Uma relação entre as partes do texto. Essa relação, né, eu estou falando especificamente de coesão, pode ser feita por meio de palavras como conjunções, advérbios, locuções adverbiais. Um exemplo de conjunção, mas, ou exemplos, né? Porém, todavia, contudo, né? E também não somente conjunções, né? Mas advérbios, né? Ou locuções adverbiais. Por exemplo, a seguir, à noite é um exemplo de locução adverbial. É claro que dificilmente vocês vão utilizar isso numa redação, mas poderia ser também, né? Porque essas palavras, esses elementos coesivos, marcam, né, a relação de encadeamento do texto de vocês. Essa relação, né, que estabelece uma série de ideias, o contraste, né, resultados, essa relação pode ou não garantir a coerência do texto de vocês. Então, se a coesão está relacionada mais com mecanismos internos, com estruturas internas do texto, a coerência é a possibilidade de vocês fazerem com que o outro, nesse caso o avaliador, compreenda o texto de vocês. Então, é a utilização devida desses marcadores coesivos que vão garantir a coerência. Então, a coerência está mais relacionada com o nível externo, com o nível superficial do texto. É mais holístico, é mais por cima. E a coesão com elementos, com palavras que podem garantir ou não essa coerência. E, por último, né, o quinto critério é capacidade de conclusão com propostas coerentes que respeitam os direitos humanos. Esse critério, no meu ponto de vista, é um dos mais relevantes no sentido de que eles trazem o fechamento do texto de vocês e, ao mesmo tempo, possibilita que vocês demonstrem um posicionamento crítico. O cerne da redação do Enem, o nascedouro da redação, dessa proposta, né, era fazer com que o aluno demonstrasse essa capacidade crítica que ele tem.
Então, tem uma abordagem crítica por detrás da prova do Enem. Então, nesse critério em específico, no quinto, vocês podem demonstrar, né? Ser crítico, nesse caso aqui, especificamente, é vocês abordarem ou apresentarem uma proposta de intervenção social para o problema que vocês terão destacado já no primeiro parágrafo do texto. Ou seja, é a tese de vocês, é a opinião de vocês. Como é que esse problema poderia ser superado? De um modo geral, claro que vocês não vão salvar o mundo nesse quinto critério, mas como é que vocês poderiam, né, sugerir uma proposta de intervenção? Ou seja, de que forma aquele problema poderia ser solucionado? A seguir, eu vou ler para vocês parte do texto que eu desenvolvi para explicar para vocês bem didaticamente o que é essa tal de tese, tópico frasal, argumentos e a proposta de intervenção social. Voltando aqui, pessoal, conforme eu falei antes para vocês, eu vou ler aqui o que eu escrevi dentro da temática, né, proposta pelo professor Nildo, né, de que forma, eu vou ler aqui então um texto, mas ele não é um texto completo, é parte de um texto que poderia ser, né, a redação do Enem, mas só para mostrar para vocês de uma maneira mais didática o que vem a ser o tópico frasal, ou argumentos, a tese e também a solução para o problema, né? A proposta de intervenção social. Ou seja, vocês terão a oportunidade de ouvir na prática o que são essas terminologias que fazem parte, né, do texto dissertativo argumentativo. Então, considerando a temática, né, relação entre desmatamento da Amazônia vezes doenças infecciosas, o que poderia, né, levar a epidemias ou pandemias, né, se alcançar um âmbito mundial, por exemplo. Então, eu acho que o primeiro desafio é quando nós temos numa redação do Enem diferentes possibilidades, né? Ou eu diria infinitas possibilidades para desenvolver uma redação. Mas a gente precisa, conforme eu já ressaltei no áudio anterior, nós precisamos ser claros e objetivos. Então, talvez o primeiro desafio seja especificar o tema, delimitar as possibilidades. Então, haveria aqui inúmeras, né, possibilidades, inúmeros subtemas dentro desse tema aqui que é bem abrangente, né? Relação entre desmatamento da Amazônia vezes, né, doenças ou com doenças infecciosas. Então veja como eu delimitei o tema. Então no primeiro parágrafo eu sugiro que vocês sempre apresentem na primeira oração, na primeira frase ou segunda frase, né, pode ser uma frase só ou duas, né, que vocês apresentem para o leitor uma visão mais geral do texto, da temática de vocês. Olha como eu fiz aqui. A floresta tropical amazônica é conhecida por ser a maior floresta tropical do mundo e muito importante por sua biodiversidade. Vejam bem, está bem geral isso daqui. Agora vejam na segunda oração, ou frase, né, como eu apresento diretamente a tese já. Ou seja, a tese é o meu ponto de vista. É o problema que eu vou evidenciar e que eu vou querer e que eu pretendo posteriormente defender por meio de argumentos. Então vejam como eu coloquei a minha tese. O desmatamento desenfreado dessa floresta, que, por sua vez, causa a destruição do habitat de vários animais, contribui para a proliferação de doenças infecciosas, tais como a malária, a febre amarela e, mais recentemente,
a Covid-19. Então, vejam mais uma vez aqui que eu delimitei o tema e eu apresentei a tese. Vejam também que eu fui bem assertivo, que eu apresentei por meio de uma afirmação o meu ponto de vista. Tá certo? Ficou claro? Tomara que tenha ficado claro para vocês. No segundo, outra recomendação minha é que o texto de vocês tenha entre 4 a 5 parágrafos. Não mais do que isso. O primeiro parágrafo é a introdução, tá? Apresentando a tese já de vocês, ou ponto de vista. O segundo, terceiro e quarto parágrafos, vocês vão apresentar os argumentos para sustentar, para apoiar aquela tese. Então, no segundo parágrafo, apresentem e desenvolvam o argumento 1. No terceiro parágrafo, apresentem o argumento 2 e o desenvolvam. E no quarto parágrafo, apresente o argumento 3 e, novamente, o desenvolvam. Não misture os argumentos nos parágrafos. Cada parágrafo tem que ser, vocês precisam desenvolver em cada parágrafo um argumento diferente. Então vejam bem aqui como eu desenvolvi, como eu apresentei e desenvolvi o argumento 1. Isso no segundo parágrafo. A malária mata milhares de pessoas a cada ano devido ao desmatamento que se iniciou a partir da década de 1970. Ponto. Esse é o meu tópico frasal. Lembra que eu falei anteriormente, que eu mencionei essa palavra, tópico frasal? O tópico frasal geralmente é ou pode ser a primeira oração, a primeira frase do parágrafo de vocês. Esse é o coração do parágrafo de vocês. Esse é o argumento de vocês. Mas não basta apresentar o argumento. É necessário também desenvolver esse argumento. Se vocês só escreverem uma linha, vocês só terão anunciado o tópico frasal, mas não desenvolveram. E isso é descontado ponto. Principalmente no critério 2, que tem a ver com a estrutura do texto argumentativo em si. Segundo, olha só como eu vou desenvolver então esse tópico frasal, esse argumento. Para quê? Para sustentar a minha tese mencionada lá no primeiro parágrafo. Segundo o jornal Globo, a retirada de parte da mata para a construção de, por exemplo, estradas e garimpos, propicia a propagação de um dos principais vírus transmissores da malária, isto é, o Anopheles darlingi, ou conhecido como mosquito prego. Pronto, vejam bem, eu fui direto, objetivo e terminei de desenvolver a minha linha argumentativa do argumento, referente ao argumento 1. Pronto, é bem simples, Agora vamos para o terceiro parágrafo, em que, onde eu vou apresentar o meu argumento, o meu segundo argumento. Vejam bem que lá no primeiro parágrafo, só para lembrar, eu falei que o desmatamento contribui para a proliferação de doenças infecciosas, tais como a malária, que eu já falei, a febre amarela, vou falar agora no segundo argumento, e mais recentemente a Covid-19. Então, em cada parágrafo, eu estou apresentando para o leitor como essas doenças podem ser desenvolvidas, originadas em cada um dos parágrafos posteriores. Então, veja como tem uma relação de encadeamento lógico, que é a tal da coesão e coerência que eu falei para vocês. Essa clareza garante assim a possibilidade de que o avaliador goste mais do texto de vocês e, consequentemente, atribua uma nota maior. Então, agora voltando para o terceiro parágrafo. Vamos falar sobre a febre amarela. Mas aqui eu só apresento o tópico frasal, para não me alongar. O desenvolvimento desse tópico frasal seria por conta de vocês, certo? Até vocês poderiam desenvolver para praticar, caso vocês queiram. Então, a febre amarela,
que tem como um dos principais hospedeiro o macaco e os vetores, é transmitida para o ser humano quando este adentra na floresta e provoca desastres ambientais. Segundo o pesquisador tal, aí, né, eu não continuei aqui, mas vocês viram que eu apresentei o tópico frasal e o próximo argumento para sustentar a minha tese, meu ponto de vista lá do primeiro parágrafo. Agora, vamos apresentar o último parágrafo que envolve argumentos, né? Então, o terceiro argumento é o seguinte, é sobre o Covid-19, né? A letalidade da Covid-19, por sua vez, doença provocada pelo novo coronavírus, tem sido potencializada pelas condições precárias de saúde por parte de trabalhadores envolvidos com o desmatamento na Amazônia. Esse daqui é meu tópico frasal. É necessário que se desenvolva. Lembra como é que pode ser feito, né, esse desenvolvimento? Por meio de relações com outras áreas do conhecimento. Vocês podem citar pensadores, pode citar uma música, um trecho de um livro. Existem várias formas, né? Vocês podem lembrar diretamente ou não daquele pensador. Existem várias formas que vocês podem citar, diretamente ou indiretamente, e assim por diante. Agora, no último parágrafo, eu vou apresentar minha proposta de intervenção social, ou seja, uma possível solução para esse problema. Eu sugiro que vocês vão além daquele clichê, daquele clichê de consciência, ou seja, é preciso criar consciência na mente das pessoas. Isso é feito por quase todos os participantes do Enem. Vocês podem fazer? Podem, principalmente se vocês não tiverem outra ideia. Mas assim, de um modo geral, sejam mais criativos, né? Extrapolem essa ideia de consciência. Olha só como eu fiz, né? Como eu desenvolvi a proposta de intervenção social. Eu mencionei a proposta, né? Mencionei sobre, ou ressaltei a importância, o porquê dessa proposta de intervenção, mencionei a proposta em si e desenvolvi. Não basta colocar a proposta, é necessário também desenvolver. Coloquem 2 elementos. É necessário também que vocês mencionem quem são os agentes dessa proposta, né? Então é necessário apresentar a proposta, apresentar também os agentes, ou seja, quem vão fazer, e também dizer o porquê dessa proposta, por que ela é importante, né? Vejam bem, como eu escrevi, diante do exposto, para evitar que doenças infecciosas, tais como as que foram mencionadas no presente texto, mas também pandemias que podem emergir futuramente em função do desmatamento da Amazônia, se alastrem, né? Ou seja, eu coloquei todo aquela explicação entre vírgula, né? Que é na verdade o oposto, né? Mas então, só para lembrar, né, para vocês, porque eu acho que pode ter ficado confuso. Então, diante do exposto, para evitar que doenças infecciosas se alastrem, é necessário que o poder público mantenha meios de monitoramento remoto na região amazônica, apoiando o trabalho de agências como o IBAMA e a Polícia Federal. Ponto. Além disso, recursos do Fundo Amazônia poderiam ser utilizados pelo governo para o combate ao desmatamento. Lembrando aqui, gente, foi algo simples, direto, mencionar aqueles elementos que eu falei para vocês, né? Lembra que a consequência disso seria qual, né? Para evitar que doenças infecciosas se alastrem. Essa seria a consequência da minha proposta. Então tem que mencionar todos esses elementos e não precisa, novamente, ser o salvador da pátria ou querer salvar o mundo por meio dessa proposta. A proposta tem que ser também, além de ser clara e objetiva, precisa ser concreta, não pode ficar só no campo da teoria. Se é uma proposta de intervenção, tem que ser algo mais concreto, tal como eu apresentei aqui. Então, no próximo áudio, eu vou dar sequência, eu vou apresentar para vocês dicas gerais e dicas específicas para elaborar o texto da redação do Enem. Até mais!
Então, pessoal, vamos agora para a terceira, né, parte dessa apresentação e última, né, terceira e última parte. Eu vou falar um pouquinho sobre dicas gerais, são minhas, tá? São dicas de professor mesmo, da área. Aí depois eu vou partir para dicas mais específicas, né, de como vocês podem elaborar no dia, considerando que muitos de vocês podem estar sob pressão também, né, tem a questão do tempo, né, tudo isso pode influenciar no processo de escrita de vocês. E eu vou também discorrer sobre aspectos que podem zerar a redação e, por último, temas que poderiam cair em 2020, né? São suspeitas minhas. Então vamos primeiro para dicas gerais. Eu já falei nos áudios anteriores, mas eu vou sublinhar novamente. Ser claro e objetivo. Não precisa dar voltas, não precisa escrever de uma maneira rebuscada. Tá? Escrever dentro da norma padrão oculta da língua é ser claro e objetivo, utilizando da flexão verbal correta, da concordância verbal, verbal e nominal, regência verbal nominal, né? Escrever com a grafia correta também. Isso é escrever de maneira dentro da norma culta. Tá? Não pode confundir com algo que seja rebuscado, certo? Eu recomendo vocês utilizarem terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Não pode ser primeira pessoa do singular. Ou seja, tem que usar a terceira pessoa, por exemplo, nesse texto pretende-se discutir sobre, estão vendo? É sempre na terceira pessoa do singular. Ou então na primeira pessoa do plural. Nós... diante do exposto, é necessário que tenhamos ciência dos fatos para que, então, a primeira pessoa do plural. Mas primeira pessoa do singular não pode. Eu, né? Nesse texto, eu apresentarei sobre. Não. Porque o texto dissertativo, uma das características, né, que configura o texto dissertativo argumentativo é justamente estar na terceira pessoa do singular ou primeira do plural. Então, tenham isso em mente. Aos textos motivadores, vocês precisam ler, ou textos de apoio também, são conhecidos, né, por esse nome. Eles precisam ser lidos com atenção. Vocês precisam necessariamente ler, senão vocês correm o risco de não saber o tema, né, sobre o qual vocês devem discorrer. Apesar dessa necessidade, eu recomendo que vocês não copiem trechos do texto. Pode copiar? Pode, mas um ou outro, sei lá, uma frase que vocês gostaram muito, que foi apresentado aí de um pensador, né, mas algo muito breve. Apesar, né, de que que vocês podem copiar uma partezinha do texto, eu sugiro, ou aliás recomendo que vocês não copiem, porque o avaliador pretende constatar no texto de vocês originalidade. Então, o texto de apoio é só para apoiar, o nome já diz, não é para copiar. Tá? Então aí fica a minha dica. Não quer dizer que vocês não possam copiar, tá? Mas tem que ter esse discernimento. Não há necessidade de palavras rebuscadas, conforme eu já falei. Tá? Uma dica minha é ler muito nesse ano, né? Talvez, na verdade, vocês já deveriam ter começado no início do ano. Eu sempre ressalto isso para os meus alunos. É ler muito jornais, artigos, revistas que abordam temáticas atuais. Geralmente são temáticas, geralmente não, sempre são temáticas sociais. Ano passado foi sobre o cinema, em outros anos foi sobre intolerância, né? Sempre em torno de uma problemática ou de uma temática, pode ser problemática, né, ou não,
social, tá? Então, é necessário ler, ler e ler. Talvez o maior segredo aqui para tirar uma nota, ou um dos melhores, né? Uma das melhores dicas seria a leitura, tá? Vocês podem ir fazendo anotações de trechos que vocês consideram importantes, que vocês gostaram, que chamou a atenção de vocês. E também, na medida do possível, registrem as citações que vocês gostaram. Ou então vocês ouviram uma música. Nossa, eu gostei muito daquele trecho da música. Tem a ver com aquela temática tal, que pode cair no Enem. Então, vão fazendo essa espécie de fichamento para que vocês possam estudar e talvez vocês estejam mais afiados no dia da prova, né? Não basta ler somente, é preciso praticar. Portanto, pratiquem, não esperem só do professor de vocês, da disciplina. Às vezes o professor nem tem tanta disponibilidade de tempo para atender o aluno individualmente, como atividades extra-classes. Ele pode sim, deve ajudar vocês durante as aulas, vai ter as redações, né, uma por trimestre, uma por bimestre, né? Mas o professor ele tem um limite, ele não consegue exceder, né, aquele número de aulas que ele já tem com o aluno. Então, a minha dica é que vocês procurem outras fontes, professores que vocês já tiveram eventualmente, ou então na internet existem aplicativos, existem sites, ou outras pessoas que também vão fazer o Enem. Vocês podem entrar, né? Vocês podem conhecer outras pessoas, né, que têm o mesmo interesse em desenvolver essas habilidades. Então, na sala de aula é o principal, é onde que o professor vai poder acompanhar o trabalho de vocês, mas vocês precisam ir além disso, não pode ficar só dependendo do acompanhamento do professor, porque ele tem muitos alunos e ele não consegue muitas vezes acompanhar de forma individual, além das aulas que ele tem na disciplina. Então existem várias alternativas, tá, que vocês podem, principalmente no mundo online hoje em dia. Na proposta de intervenção, eu já falei para vocês isso, mas não custa ressaltar, né, ou reiterar. Não usar somente é preciso ter consciência, gerar consciência. Isso já virou um dos maiores clichês da prova do Enem, tá? Isso não é motivo de desconto, eu não diria isso, tá? Mas existem diferentes maneiras de apresentar uma proposta. Talvez seja só hábito por nossa parte escrever apresentar a proposta por meio da utilização dessa sentença. É preciso gerar consciência, né? Pode ser? Pode, mas vocês... a minha sugestão é que vocês apresentem algo mais criativo nessa proposta de intervenção, para mostrar, né, para apresentar a solução do problema. Agora vamos falar sobre propostas mais específicas. Número 1, confira o tema de redação e faça uma leitura cuidadosa da proposta. É a dica número 1, pessoal, não tem como fugir disso. Tem que ler todos os textos de apoio e tem que procurar entender qual que é a lógica, né, da temática daquele ano. 2, elabore o projeto, que eu chamo de esqueleto de texto. Escolha uma tese. Então, sempre falo isso para os meus alunos. No início, e eu também fazia assim, tá? Quando eu era estudante, quando eu fazia, né, para vestibular, quando eu fazia concurso público, eu sempre elaborava um projeto inicial. Ou seja, eu escrevia para mim mesmo, né, no rascunho lá, a tese. O mais importante ali é a tese, né, porque é por meio dessa tese que o texto de vocês vai ser construído. Então, a tese, qual que é o ponto de vista de vocês? Tá, tem que ser aquela coisa bem enfática, assertiva, né? Então, encontraram, né, que tem a relação com a temática apresentada nos textos de apoio, certo? E depois disso, então, elaborem argumentos, né? Eu estou falando do esqueleto ainda. Então, tem a temática, tem o tópico
tem a tese, né? Ou seja, apresentaram ali, já escreveram a tese de vocês, o ponto de vista. Agora escrevam 2 ou 3 argumentos que sejam que apoiem essa tese que vocês apresentaram no primeiro parágrafo. Não precisa desenvolver nesse momento cada um dos tópicos frasais ou argumentos. Vocês podem, nesse momento, só escrever os pontos principais que vocês vão precisar para depois desenvolver o texto final. E depois que vocês escreveram, né, possíveis argumentos, né, que vão sustentar a tese de vocês, já escrevam aí o esqueleto do que seria o último parágrafo de vocês da redação, ou seja, a proposta de intervenção social. Depois que vocês tiverem esse protótipo do texto, né, esse esqueleto do texto, vocês terão um encaminhamento maior, vocês saberão como direcionar, como desenvolver o texto de vocês. Tá? Essa minha dica tem dado muito certo assim, nos últimos anos para os meus alunos. Alguns deles assim, depois chegam a falar para mim: professor, lembra daquilo que você falou, do esqueleto, né? E isso tem ajudado muitos alunos. Então, talvez contribuam para o sucesso da prova de vocês também. Depois que vocês elaboraram o texto, aí sim, aí escrevam o texto, mas, novamente, é um rascunho ainda. Vocês têm que escrever no rascunho. Não passem já nessa parte diretamente para o texto final. Vocês podem errar, né? E rascunho, né? Se vocês eventualmente aí apresentarem partes que ficaram borradas, então podem descontar pontos, dependendo do avaliador. Então, evitem esse tipo. Então, escrevam. Você já tem o esqueleto do texto, o projeto em si. Agora, escreva o texto. Vocês têm que unir os elementos coesivos. Vocês têm que desenvolver, nesse momento, cada tópico frasal, que é cada argumento, né, por meio de exemplos e tal, conforme a gente já viu. E depois, desenvolver melhor. Vocês já desenvolveram um pouco na fase anterior, né, da proposta de intervenção. Agora, termine de desenvolver essa proposta, essa solução para o problema. Depois disso, faça uma redação do texto, uma revisão. Gente, tão importante quanto escrever, é importante fazer uma revisão do texto. Tá? Revisão é fundamental, porque é aí que vocês vão ver. Vocês vão perceber possíveis erros de concordância gramaticais de modo geral, nessa parte. Ou também semânticos, né? Que parece, na cabeça de vocês estava claro, mas na verdade no papel não ficou tão claro assim. Então é nesse momento, tá? Que vocês vão perceber eventuais desvios linguísticos. E por último, passe o texto a limpo. Então só depois de fazer a revisão final que vocês vão passar a limpo. Isso requer tempo, então deem uma prioridade maior para a redação. Fazer antes de iniciar a prova, no final, isso fica a critério de vocês. Tá? Vocês que têm que estabelecer isso. Tá? Alguns preferem antes, alguns preferem no meio da prova, outros preferem no final. Isso vocês, porque isso vai de acordo, né, com as habilidades que cada um de vocês tem. Mas é imprescindível que vocês sigam essas dicas que eu dei aqui para escrever o texto em si. Agora vamos mencionar aqui alguns aspectos que podem zerar a redação de vocês. Um dos mais importantes é tangenciar o tema. Lembra que o que é tangenciar? É vocês fugirem ao tema, tá? A redação era sobre uma temática específica, mas vocês acabaram desviando a temática, né, os aspectos que vocês mencionam para outros horizontes. Tá? Isso não pode, isso é tangenciar o tema. E se vocês tangenciarem o tema, vocês estarão ferindo, né, automaticamente o critério 2. Tá? Critério 2 que pode parecer para o avaliador que vocês não entenderam a temática ou que vocês simplesmente fugiram ao tema. Isso zera a redação. Pode zerar, pode.
Aspecto número 2, que pode zerar: escrever menos de 7 linhas. Normalmente é até 30 linhas, não passem das 30 linhas e não escrevam menos de 7 linhas. É impossível vocês escreverem um texto coerente, coeso, claro, objetivo, com todos aqueles elementos que eu falei, da estrutura do texto, dos aspectos que devem integrar a composição do texto. É impossível em 7 linhas. Então, isso pode zerar. Até mesmo se vocês apresentarem 9 linhas. Se os tópicos frasais, por exemplo, não estiverem desenvolvidos, isso pode gerar descontos, né? Descontos e, inclusive, zerar a redação caso tenha aí 7 linhas. Aspecto número 3, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, da parte estrutural, que é a tese, né? Aos tópicos frasais, ou seja, os argumentos, desenvolver os argumentos, apresentar uma proposta de intervenção, precisa necessariamente estar no texto de vocês. Senão, pode zerar. Aspecto número 4. Cópia de trechos dos textos motivadores ou partes propositalmente desconectadas, ou seja, é copiar excessivamente do texto de apoio de vocês, só que não ter lógica interna, as ideias estarem soltas, né? Isso pode zerar também. E cuidado com cópia, conforme a gente falou anteriormente. Desenhos, não façam desenhos, marcações gráficas, né? Claro, a escrita por si só é uma marcação gráfica, né? Mas fazer desenhos, pontos, caricaturas, esse tipo de coisa não pode aparecer na prova. Ofensas, desrespeitar os direitos humanos, as diferenças culturais, étnicas, raciais, orientação sexual, isso tudo pode zerar a prova de vocês. Muito cuidado em relação a isso. E também, né, é claro que é óbvio aquilo que eu vou falar, mas é importante também dizer aqui, a folha de redação em branco também zera a redação de vocês. Agora, por último, pessoal, para encerrar a minha apresentação, que temas poderiam cair em 2020? Olha, é muito assim, é pouco previsível, porque ano passado eu fiz esse exercício com os meus alunos a partir de outubro, por aí, setembro, outubro, só que nenhum dos temas caíram, tá? Os alunos sugeriram várias temáticas, né? Mas infelizmente não foram essas apresentadas, nenhuma dessas foi apresentada pelo Enem. Então assim, sempre tem sugestões, porque existem vários aspectos que levam à escolha da temática da redação do Enem, tá? Políticos, sociais, culturais, então é imprevisível, principalmente ultimamente, né? Antes era mais previsível, agora está sendo menos. Então assim, o que eu acho? Será que essa temática aqui, né, desmatamento, né, da floresta amazônica, na sua relação com o surgimento de novas pandemias ou doenças virais, será que poderia uma temática dessa cair? Talvez sim ou talvez não. É muito difícil falar sobre isso. Por quê? Porque geralmente temáticas que envolvem questões políticas são evitadas pelo Enem, tá? Quando são assim temas políticos bem densos, tá? Porque por razões diversas, tá? Por razões diversas. Se o tema estiver relacionado com um aspecto político denso, possivelmente, tá? Essa temática não cairia no Enem. Agora, poderia cair dependendo da forma como o Enem aborda, como o Enem apresenta para vocês a temática. Então, poderia sim ou poderia não, dependendo da forma como se apresenta para o participante do Enem. Agora que algumas temáticas que poderiam, tá, ser apresentadas para vocês. Valorização do SUS, principalmente atualmente, que o SUS está sendo, né, tem sido tão importante
para as pessoas nesse momento aí de pandemia, tá? Poderia ser, né? Não necessariamente tudo isso aqui, tudo envolve política, na verdade, né? Mas essa temática aqui poderia ser apresentada sem uma relação direta com partidos políticos, por exemplo, tá? Então, acho que é uma temática bastante pertinente atualmente. Os impactos das fake news na sociedade brasileira, não somente agora, mas também em outros anos, né? Tem sido bastante discutido, mas talvez assim a influência dessas notícias falsas nunca tiveram tanto impacto, isso é uma sugestão minha, tá? Nunca tiveram tanto impacto como atualmente, porque a gente vive num período muito crítico, né? Enfim, e por último, outro tema seria saúde mental. Então, saúde mental, por exemplo, dos alunos, né? Poxa, estudar só em casa, né? Não ter mais aquele contato humano, né? Aprender por meio da interação física com o outro, com o professor, né? Esses impactos, né? Quais seriam esses possíveis impactos? Da mesma forma, a saúde mental dos professores também. Também o isolamento também exerce influência, né, sobre a mente dos professores ou das pessoas de um modo geral, né? Assim, então a minha dica ou a minha previsão é de que a prova do Enem terá alguma relação com a pandemia, com a Covid-19. Mas a gente não sabe qual temática, porque existem várias possibilidades, né? Mas haverá alguma relação aí, direta ou indireta, com a pandemia. Então, é isso daí, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade, né, que eu tive aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, né, como professor, né, de língua portuguesa, professor de redação. E a minha dica final é de que vocês leiam muito, que vocês pratiquem e que vocês peçam ajuda para os professores, para outras pessoas também que conheçam sobre estrutura, né, de texto dissertativo argumentativo, e que vocês tenham motivação e o meu desejo é que todos vocês vão muito bem na prova. É isso aí, um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau. GeoNews no ar, então essa aí é a participação do professor Rodrigo Scheffer, falando um pouco sobre a estrutura do texto do Enem, da redação do Enem, dando dicas, foi muito pertinente. Muito obrigado, professor, parabéns pela exposição, espero que tenha ajudado os alunos que irão fazer a prova esse ano. E uma possibilidade de tema, o desmatamento da floresta amazônica e o surgimento das pandemias. Claro que, como o próprio professor explicou durante a sua exposição, é preciso fazer outras leituras, é preciso se atualizar. Eu particularmente, somente apresentei alguns dados para reforçar a tese dessas relações, quais são as articulações entre o desmatamento e a possibilidade de surgimento de outras pandemias. Existem vários estudos nesse sentido, alguns indicam que a próxima pandemia pode surgir aqui no Brasil exatamente por causa desse desmatamento, essa proximidade do ser humano com os animais silvestres, que são portadores, são reservatórios de vários tipos de vírus, como várias pesquisas já foram feitas que indicam que os morcegos são os reservatórios naturais de vários tipos de vírus. E essa proximidade com os seres humanos pode possibilitar a transmissão dos vírus para os seres humanos, como nós estamos vendo nessa atual pandemia do coronavírus. Mais uma vez, o Instituto Federal Catarinense participa e promove a discussão e a resolução de problemas da comunidade. Desta vez, o tema de redação do Enem, a possibilidade desse tema e a explicação pelo professor Rodrigo Scheffer, o que pode ajudar muitos alunos na redação do Enem para que tenham sucesso. Mais uma vez, o Instituto Federal Catarinense, o Campus Brusque, a Rádio Web IFC contribuindo para o desenvolvimento regional
para o desenvolvimento da comunidade de Brusque e do entorno geográfico, quiçá outras escalas geográficas mais amplas, porque esse programa com certeza está sendo ouvido por várias escolas, inclusive lá na região de Presidente Prudente. Um abraço a todos que estão ouvindo e nós esperamos que tenha sido de bom proveito, que os alunos tenham sucesso na redação do Enem. GeoNews no ar de hoje fica por aqui. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Voltaremos em breve. Fiquem atentos ao nosso aplicativo e ao site da Rádio Web IFC Brusque. Até mais ver.